Queridos, a gente está iniciando mais um ano de reflexões e a gente vai ter em janeiro uma série que abre, digamos assim, o tema do ano, abre as nossas prosas aqui ao longo do ano, e é para esse primeiro papo que eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 13, livro da Gênese, capítulo 13, verso 1. Livro da Gênese, capítulo 13, verso 1. Se você estiver com aquela famosa Bíblia elétrica aí na sua mão, não deixe de acompanhar comigo a leitura, para que a gente possa ser edificados enquanto a gente lê a palavra do nosso bom Deus, que diz assim, Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos aproveitar nesse primeiro tempo que a gente vai ter juntos aqui de reflexão. Quero te convidar, provavelmente você está perto aí do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Ore abençoando a vida do seu cônjuge, ore com ele, ore com ela. Ministre uma palavra de bênção, que a gente possa ter esse tempo aqui para a gente orar uns pelos outros também, porque essa casa é uma casa de oração. Vamos orar uns com os outros. Sim, Pai querido, nós nos ajuntamos aqui na sua casa e separamos esse tempo, afastados de todos os fazeres, de todas as preocupações e dos demais saberes da vida cotidiana, para que esse tempo seja um tempo em que a nossa mente e o nosso coração se submeta completamente, inteiramente, profundamente a Tua Palavra. Então o Espírito Santo de Deus nos ajunta como um rebanho agora aos pés do Cristo Redentor e faz com que esse tempo seja como um tempo de Maria,
um tempo em que nós prestamos atenção à voz de Jesus e nada mais. Que Jesus, o Senhor, possa levar cativa toda a consciência por meio do Teu Espírito, e que o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras possa agora iluminar as Sagradas Escrituras ao nosso coração. É assim que nós oramos, abençoando uns aos outros, Jesus, como o Senhor pretendeu que fosse desde o princípio. E no Seu nome, nesse nome belo, nesse doce nome, nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Conta uma história antiquíssima que o rei de Creta, Minos, sofreu uma maldição dos deuses, e diante de diversos eventos, diante de diversas, digamos assim, más sortes, ele veio a ser pai de uma das aberrações da mitologia grega antiga, Minotauro. Minotauro seria filho de Pasífae, a esposa do rei Minos, e o rei Minos, hesitante em matar aquilo que era metade touro, metade homem, pediu ao grande arquiteto da antiguidade, Dédalo, para que construísse um labirinto absolutamente impossível de ser vencido, e colocasse lá dentro o Minotauro. O labirinto teria duas funções: primeiro, não deixar que o Minotauro saísse jamais, e em segundo lugar, a cada 7 anos, uma vez que o rei Minos havia vencido a cidade de Atenas numa guerra, 7 virgens, tanto homens quanto mulheres, eram levados até o labirinto do Minotauro para que ele pudesse se alimentar dessas pessoas. As pessoas se perdiam no labirinto sem conseguir encontrar a saída, e em certo momento eram encontrados pelo Minotauro e por ele destroçados. É engraçado que a imagem do labirinto é bastante terrível, mas é poética também. Quando nós nos colocamos exatamente no ponto onde o labirinto começa, a gente consegue imaginar, a gente consegue sentir prontamente o sentimento de ansiedade, de suspeição, a apreensão, uma vez que você sabe que caminhando no labirinto, a escolha entre a esquerda e a direita pode se revelar fatal. Uma escolha pequenininha, virar para a direita ou virar para a esquerda, pode te colocar mais longe da saída e mais perto do Minotauro. Talvez essa imagem poética nos ajude a compreender a complexidade da nossa própria vida. O fato de que mínimas escolhas que nós fazemos, como uma coisa que a gente, assim, quando a gente tem 18, 19 anos, parece uma coisa tão fácil. Eu vou fazer uma faculdade A, ou eu faço uma faculdade B. A gente nem imagina que aquela pequena escolha vai nos levar a uma série de outras escolhas e de desdobramentos que vão impactar o resto inteiro da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, eu estou aqui de bobeira, eu não estou fazendo nada, você também não. A gente começa um namoro, e essa decisão aparentemente ingênua, aparentemente inofensiva, traz impactos inimagináveis para as vidas de todos os envolvidos. O nosso tema de 2019 é bastante simples: seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. E essa primeira série tem uma proposta: nos levar a pensar um pouco e a desabafar um pouco sobre como é difícil andar pelos caminhos da vida. Eu sei que a minha audiência hoje aqui, mais jovem, vai falar assim, pastor, não é tão difícil assim e tal, e eu sou empático com você, tem 15, 16, 18 anos, quando a gente tem essa idade, tudo parece tão simples e tão fácil. Mas quando a gente chega lá na vida adulta e a gente começa a colher as primeiras escolhas da juventude, essa nossa percepção, ela se transforma. A gente chega ali na casa dos 30 anos, tendo vivido, metade da vida, e a gente imagina como escolhas pequenininhas lá no ensino médio me trouxeram até aqui. Pode ser que me trouxeram aqui para bem, mas pode ser que me trouxeram até aqui para mal. Meus queridos, a vida é realmente um labirinto de complexidades. A vida é realmente um labirinto de escolhas. E escolhas, com certeza, é o tema de Gênesis 13. Em Gênesis 13, nós temos aí os primeiros desenvolvimentos da famosa nação da promessa. Nenhum outro livro de Gênesis tem tantas histórias, nenhum outro livro da Bíblia tem tantas histórias de família
como Gênesis. E nenhuma outra família fica em foco tanto tempo quanto a família do patriarca Abraão. É justamente Abraão que no capítulo 12 é chamado a sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor há de mostrar. Mas consigo ele leva o seu sobrinho. Aparentemente, seguindo uma grande tradição, ele provavelmente era um órfão. Ele não tinha um pai, a figura paterna mais próxima seria o próprio Abraão. E por isso que Abraão, saindo da terra, Ló sai como se fosse pertencente ao clã do seu tio. Ele segue o seu tio, e quando nós chegamos em Gênesis 13, nós já começamos a ver as primeiras pronunciações da bênção de Deus sobre aquela família. Note, Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação, uma nação rica e próspera. E nesse momento, Abraão já é um homem muito rico. E a riqueza não apenas havia chegado na vida de Abraão, mas na vida de seu sobrinho Ló. E é justamente assim que eles saem do Egito, passam pelo deserto do Negueb e chegam na região que muitos anos depois seria a região dos israelitas, a terra de Canaã. Quando eles chegam ali, andando de lugar em lugar, provavelmente uma expressão hebraica que significa de poço em poço, eles chegam a um lugar e naquele lugar explode uma contenda, uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ironicamente, é justamente a extravagância da bênção de Deus sobre aquela família que causa o conflito. Qual é o problema? O problema é que eles eram tão ricos, eles tinham tanto rebanho, tanta ovelha, tanto gado, que a terra já não suportava todo o rebanho. Então os pastores provavelmente estavam brigando, ou fisicamente, ou verbalmente, o texto não deixa claro, mas eles estavam disputando pastos. Era bem assim. Lembre-se que no mundo antigo, especialmente aqui no Oriente Próximo, não era uma região tão irrigada como as nossas Campinas aqui, por exemplo. Não existia tanto pasto. Então os pastores, eles acompanhavam os seus rebanhos, o levavam até o pasto e provavelmente estava faltando comida nesse ponto. É justamente nesse momento que Abraão, com uma grande benevolência, com uma grande generosidade, chama o seu sobrinho para uma reunião de família e diz assim: que isso, ó? A gente não precisa brigar, nós somos famílias, você é sangue do meu sangue, a gente é tudo gente da mesma parentela. Vamos fazer o seguinte: eu te dou o direito de escolha, eu te dou a primazia da escolha. Olhe para a terra, olhe para a terra, para onde você for, eu não irei. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Note que esse ato é um ato muito generoso de Abraão, porque ele era o patriarca da família, ele tinha a primazia da escolha, e no entanto ele dá generosamente esse direito e essa primazia a Ló. Ló e Abraão estavam num altiplano. Betel ficava localizada num altiplano de mais ou menos 800 metros acima do mar. E de onde eles estavam, eles viam um longo vale. E lá no horizonte, toda Canaã, todo o Vale do Jordão bem irrigado, eles viam várias cidades, várias localizações. Foi exatamente naquele ponto de muitas possibilidades, que Abraão disse a Ló: faça uma escolha, Ló. Faça uma escolha. Que escolha Ló fará? E que escolhas nós faremos? Muitas vezes a gente perde a dimensão do impacto das escolhas que a gente faz na nossa própria vida. A história do labirinto do Minotauro, assim como a história de Ló, nos lembram que existem determinados pontos da vida em que a gente anda por um caminho, anda, e a gente chega numa bifurcação. E nessa bifurcação a gente tem de fazer uma escolha, ir para a direita ou para a esquerda. E é justamente nesse ponto de escolha que afeta todo o nosso percurso posterior. Antes de prosseguir, eu quero lembrar três coisas muito importantes sobre escolhas. Em primeiro lugar, todos nós temos escolhas a fazer. Jean-Paul Sartre, no seu livro O Ser e o Nada, pretendendo mostrar que todo ser humano tem escolha, ele usa a imagem da prisão. Você fala assim: mas Jefferson, um cara que está lá preso na prisão, atrás das grades, ele não tem escolha nenhuma para fazer. Ele só tem escolha de não escolher, porque ele não é livre. A Jean-Paul Sartre usa exatamente essa ideia de alguém na prisão para dizer o seguinte:
Se você foi preso, você tem menos escolhas, mas você tem muitas escolhas ainda. Por exemplo, você pode escolher se rebelar contra o seu carcereiro ou ser um bom preso. Você pode escolher usar aquele tempo para rever as suas escolhas e ser uma pessoa melhor, ou então para se endurecer e se tornar mais rancoroso e sair dali e voltar para o crime. Ou você pode gastar o seu tempo também serrando longamente as barras da prisão. Mas ainda assim, na prisão, alguém tem escolhas. E a ideia de Jean-Paul Sartre é muito clara. Por mais que a gente ache que na nossa vida nós não temos escolhas, nós temos. Nós temos muitas escolhas, muitas possibilidades. Você diariamente faz milhares de escolhas mais banais a escolhas mais cruciais. Em segundo lugar, para todos nós existe um universo de opções. Isso é muito sensível na minha geração. Há algum tempo atrás, geralmente a gente namoraria alguém que mora na rua. A gente conheceria alguém da escola. A gente conheceria alguém que é parente do parente de alguém, um primo de uma prima do irmão, de um tio do avô. Não era assim que a gente namorava antigamente? Hoje em dia, o cara entra numa rede social e conhece uma pessoa da China e começa a namorar uma chinesa. E isso me apavora, porque eu não tô assim, eu não consigo entender, né? Pra vocês terem ideia, um amigo nosso de Tamonte, o Conrado, a Isabela sabe quem é, ele começou a namorar uma menina da Rússia. Mano, nota, Itamonte, Rússia, isso é um salto triplo ornamental no espaço. De repente, eu tô lá no Facebook e aparece foto do Conrado aonde? Na Rússia, abraçando uma russa. Eu falei, Jesus, esse mundo é muito louco, velho. E o pior, eu sou pastor nesse mundo, né? Imagina só que eu chego no gabinete, pastor, eu conheci uma pessoa, mas conheci aonde? Na escola. E aí a minha ovelha olha para mim como se eu fosse a pessoa mais antiquada do mundo, como se eu estivesse falando um português de Machado de Assis, né? E fala assim, que é isso, pastor? Que conheci na escola? Conheci no Facebook, né? Conheci não sei aonde mais, né? Muitas opções. A nossa geração tem muitas opções. Opções de relacionamento, opções de faculdade, opções de emprego. Todo dia nasce uma dúzia de novos empregos, né? Você pode ser que você esteja estudando para ter um emprego que há 20 anos atrás absolutamente não existia no mundo. E isso é muito surreal. Então, todos temos escolhas. 2, a nossa geração tem mais possibilidades do que qualquer outra. Terceiro lugar, nós somos seres presos ao tempo. Em Cristianismo Puro e Simples, num capítulo intitulado O Tempo e Além do Tempo, C.S. Lewis fala que, embora Deus esteja livre do tempo e no tempo se move com soberania e liberdade, nós somos seres feitos de tempo. Isso quer dizer que a gente só consegue viver um momento depois do outro. Isso quer dizer que o passado já não é acessível. Ou seja, não dá para você consertar o que você fez lá atrás, mesmo que você queira. E o futuro ainda não chegou, então você não tem acesso, não tem visibilidade dele. Ou seja, hoje uma escolha minúscula pode se revelar como uma escolha que tem impactos tremendos para a sua vida no futuro. Mas você e eu não sabemos. Você e eu não sabemos. Quando eu penso nisso tudo, eu fico lembrando da minha juventude, quando um fato ocorreu. Um fato. Eu já falei várias vezes aqui do púlpito que eu tive minha irmã faleceu de câncer. E quando ela faleceu de câncer, eu fiquei um período deprimido. Fui morar na família, com a minha família de sangue paterno. Fui trabalhar na fazenda do meu pai biológico. E por causa disso comecei a ter um vínculo com a igreja de Itamonte. E por causa disso eu fui para Jocum, e por causa disso eu fui para o seminário, e uma série de coisas aconteceu na minha vida que eu não tinha nem ideia. Um ato pequeno. Minha mãe falou assim, eu acho que seria bom você ficar na fazenda um pouco, trabalhar, espairecer a cabeça, você está muito tempo dentro de casa, basicamente deprimido e tal. Uma coisa pequenininha, uma escolha de nada, mudou absolutamente o rumo da minha vida. Até os 15, 16 anos de idade, meu sonho era ser veterinário. Quando a minha irmã faleceu, eu estava me preparando para fazer zootecnia na UFLA, na Universidade Federal de Lavras. E um pequeno movimento na vida mudou completamente o curso da minha história e eu nem era capaz de imaginar. Existem inúmeras áreas da vida na qual nós temos que fazer escolhas. Por exemplo, nos relacionamentos, namoro e casamento. Escolher uma pessoa para viver a vida inteira.
Será que os valores vão se encaixar? Será que a pessoa vai mudar? Será que ela não vai mudar? Será que você opta pelo divórcio agora que você está vivendo uma crise no casamento? Ou será que você continua com tantas dificuldades e o seu casamento vai melhorar daqui a um tempo? Será que você, uma vez divorciado ou divorciada, volta a se casar ou permanece sozinha? Teremos filhos? Quantos filhos teremos? Como criaremos nossos filhos? Que valores vamos compartilhar com os nossos filhos? Como proteger os filhos sem sufocá-los? Como ensiná-los sem discipliná-los exageradamente? Como dar liberdade sem infundir libertinagem? Como dar limites sem castrar o desenvolvimento infantil? Nós precisamos definir o trabalho, não apenas o trabalho que temos, mas o trabalho que teremos. Você entra na faculdade, que faculdade eu vou fazer? Será que eu vou gostar desse trabalho por toda a minha vida? Será que eu vou ser alguém realizado no meu trabalho? Será que esse é o melhor lugar onde eu posso empregar os meus dons? Será que essa profissão vai sustentar a minha família, os meus filhos e a mim no futuro? Será que haverá campo de trabalho para esse tipo de profissão? Será que essa profissão me fará alguém mais feliz? Ou eu me tornarei um cinquentão acabrunhado atrás de uma mesa fazendo o que eu odeio fazer? Todas essas perguntas, onde morar, como investir o nosso dinheiro, como usar o tempo livre, como vivenciar as experiências da vida, todas essas escolhas são extremamente, digamos assim, assustadoras. Porque um movimento para cá ou um movimento para lá e você pode ter um futuro indesejado. Escolha sobre a nossa fé, onde congregar? Numa igreja mais tradicional, com um pastor de toga, com um pastor barrigudinho, bem tradicional, carequinha, ou numa igreja mais contemporânea? Com que tipo de envolvimento eu quero ter com a minha igreja? Eu quero ir no culto de domingo, eu quero ter um ministério? Quanto tempo e energia eu quero investir na minha igreja local? Lembre-se, a gente sempre cria uma imagem na nossa mente de que a nossa vida está definida e que existem poucas decisões. Então eu vou dizer para você uma coisa que eu disse para uma pessoa no gabinete há muito tempo atrás, e ela não está aqui e ela não ficaria chateada se eu dissesse. Ela falou assim: pastor, mas agora eu estou casada há 20 anos e o meu casamento não é o que eu queria, não é o que eu esperava. Pastor, a grande verdade é que eu não tenho escolha. Eu falei: minha irmã, você está equivocada. Todos os dias você escolhe continuar casada. Porque o divórcio é uma possibilidade. Abandonar o seu marido, ir para a China, fazer várias coisas com a sua vida, são possibilidades. A grande questão é que nós temos que tomar cuidado quando nós dizemos que estamos infelizes porque não temos escolhas. Aí alguém vai dizer: pastor, esse é um bom conselho para quem quer divorciar. Não, meu irmão, esse é um bom conselho para você continuar casado, mas escolher isso com todo o seu coração e fazer dar certo, e parar de ser um reclamão. Parar de sofrer o casamento como se fosse um destino, e viver o seu casamento na presença de Deus e sob a tutela da palavra de Deus. E parar de viver como uma vítima das próprias escolhas. Meus irmãos, em dois extremos nós temos uma atitude errada com relação às escolhas da vida. Num extremo, um excesso de confiança, que nos leva a decidir sem envolver a Deus ativamente nas coisas. Eu simplesmente vou tomando decisões pelo labirinto afora da vida. Em outra postura, eu fico tão paralisado que não tomo decisão nenhuma. Esses são dois jeitos equivocados da gente viver a vida. Eu vou tomando escolhas, vou virando para a esquerda e para a direita, conforme eu acho que tem que ser, sem dar tempo para discernir, orar, me submeter ao trabalho do Espírito Santo em mim. Ou então, eu fico tão paralisado com a gravidade dos impactos das minhas escolhas, que eu não decido nada, mas fico no mesmo lugar, reclamando da vida que eu tenho. Meus irmãos, a Escritura não nos deixa ficar nem em um extremo, nem no outro. Como foi para Ló? Para Ló foi assim: Abraão chamou Ló e disse: eis aí diante de você inúmeras possibilidades, eu te dou a primazia. O comentarista Herbert Heil, que é um especialista em Gênesis, diz que Ló cometeu 3 erros. 3 erros. Em primeiro lugar,
Ló desrespeitou a primazia que era do seu tio e agiu de maneira extremamente egoísta quando escolheu todo o vale. Se você ler no texto, o texto diz assim: Ló olhou para as campinas de Zoar, que era a região mais irrigada, com mais água, com mais pasto, o melhor lugar, e escolheu esse lugar todo para ele. Ele não ficou assim: mas será que vai ter pasto para o meu tio também e tal? Quem sabe a gente divide aquela região no meio, eu fico para lá e fica para cá. Não, ele escolheu todo aquele trecho para ele. Em segundo lugar, ele tomou uma decisão baseada nas riquezas materiais. Ele olhou para Zoar, viu a riqueza daquela região, o olhinho dele brilhou, o coraçãozinho dele fez tlim tlim, e ele simplesmente seguiu o seu coração. Ele seguiu o rumo da riqueza. Ele seguiu uma decisão extremamente racional, lógica e pragmática. Em terceiro lugar, Ló escolhe morar naquela região sem levar em conta que naquela época, aquelas cidades já eram conhecidas por serem lugar de pessoas perversas e que não temiam a Deus. É justamente isso que o narrador fala. Naquele tempo, Sodoma e Gomorra já era um lugar de gente muito perversa, mas isso não impediu Ló de ir para lá. Se a gente pega e acelera a vida de Ló, se a gente pega a vida de Ló e acelera a vida de Ló, vamos fazer isso? Vamos pegar uma máquina do tempo, a gente dá uma acelerada na vida de Ló e chega no capítulo 19, para descobrir o que aconteceu depois dessas escolhas. Aconteceu que Ló foi morar num dos lugares mais perversos da história, Sodoma e Gomorra. Você se lembra que na ocasião, quando os anjos foram visitar Ló, por intercessão de Abraão, o pessoal da cidade quis invadir a casa de Ló para estuprar e violentar os anjos. E que Ló chegou a oferecer as suas filhas para serem estupradas e violentadas no lugar daqueles que ele havia recebido debaixo da sua hospitalidade. O final da história de Ló é o seguinte: Ló saindo de Sodoma e Gomorra em direção a Zoar para salvar a própria vida, sem nada do que ele havia conquistado a vida inteira, absolutamente pobre, com uma mão na frente e outra atrás. A esposa dele morre na saída, você se lembra? Ela olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Repentinamente ele chega a Zoar e sem qualquer casa, sem qualquer paradeiro, sem qualquer acolhimento, ele vai morar numa caverna. Chegando na caverna, as suas duas filhas, elas olham uma para a outra e falam assim: cara, a gente não pode deixar a linhagem do nosso pai morrer, a gente tem que dar continuidade na família. Ah, já sei, disse a mais velha, vamos embebedar o meu pai, e hoje eu me deito com você, amanhã você se deita com ele. E foi isso que elas fizeram. Elas embebedaram Ló, elas se deitaram com Ló, e ambas ficaram grávidas do pai, num ato de incesto absolutamente inominável. Mas por que elas fizeram isso? Porque tanto tempo convivendo em Sodoma e Gomorra, isso era perfeitamente normatizado na cultura. Isso era comum, isso era normal. Isso era o pão do dia, o café com leite do dia daquelas cidades. Ou seja, mesmo Ló tendo escapado da destruição de Sodoma e Gomorra, a família de Ló não escapou da maldição de Sodoma e Gomorra. Então, como é o final dessa história? O final dessa história é um homem que perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. A gente fala assim: ah, pastor, mas que história triste. É mesmo. Mas Ló só perdeu tudo porque ele já estava perdido antes de tudo. Porque em primeiro lugar o coração de Ló estava perdido. Ló só perdeu tudo porque o coração de Ló já estava perdido. Nós somos seres humanos autocentrados, egoístas e pecadores, e isso faz com que toda escolha nossa reflita isso, em maior ou menor grau. É por isso que fazer escolhas na vida é tão complicado. Não é só o problema de tomar uma escolha, mas é a verdade de que na maioria das vezes nós escolhemos a partir da nossa autonomia, sem envolver a Deus ativamente. Nós fazemos escolhas pecaminosas porque somos pecadores. E isso nos ajuda a entender o que a Bíblia diz quando ela fala que o ser humano está perdido.
Lembre-se, em Lucas 15, Jesus conta 3 histórias. Vamos lá? Lembrar as aulinhas de escola bíblica antigamente? Uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. A ovelha perdida decide por conta própria deixar o rebanho do pastor, sair de debaixo do cuidado do pastor e trilhar seu próprio caminho e se arrebenta e quase morre. A dracma perdida fica jogada num canto, inútil, esquecida e sem valor. O filho perdido toma toda a herança do pai, vai para longe da autoridade do pai, lá ele se torna pobre, lá ele se torna mendigo, lá ele come comida de porco e no final das contas quase perde a vida num tempo de fome e ele tem que voltar para a casa do pai. Quando Jesus define pecado, de certa maneira na Bíblia, ele diz que pecado é estar perdido, mas não só daquela perdição que virá no último dia. Não só quando Jesus retornar e lançar todos os rebeldes no lago temível de fogo, mas quando nós, na vida, agimos de maneira perdida. Quando nós estamos desbaratados, quando nós nos sentimos perdidos diante da vida, esse é o sentimento, de fato, de um coração que está perdido. Nós temos que nos lembrar que estar perdido não é só uma condição futura, é a nossa condição presente. Jesus disse por 2 vezes no Evangelho de Mateus: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. João Calvino, no livro 2 das Institutas, diz que o ser humano é pecador e por isso está completamente perdido em si mesmo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que muitas vezes, porque nós estamos perdidos, nós faremos escolhas equivocadas nos caminhos da vida. E qual é a notícia ruim? Que uma escolha equivocada hoje produz um quadro muito doloroso de vida para mim amanhã. Pense um pouquinho comigo. Eu tenho 34 anos. Os que têm menos idade não vão sentir tanto isso, mas os que têm a minha idade, mais um pouco, vão sentir isso. Quando a gente chega na casa dos 30, dos 40, a gente começa a colher as escolhas que a gente fez na juventude. E aí a gente começa a olhar para o nosso casamento, para o nosso namoro, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde financeira, e a gente começa a ver os resultados do que a gente plantou, ou o buraco das coisas que a gente não plantou. E eu ouço histórias assim no gabinete o tempo todo: ah, pastor, queria ter estudado mais, eu não estudei, e hoje, não sei o quê. Ah, pastor, comecei um namoro, não era um namoro cristão, foi indo, foi empurrando com a barriga, quando vê, não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu. Eu ouço essas histórias o tempo todo. O que quer dizer que a maioria dos sofrimentos que a gente está vivenciando agora são frutos de escolhas que a gente fez lá atrás. Lá atrás. Lembre-se, ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você casar com seu cônjuge. Se colocou, tem alguma coisa meio errada. Não deveria, né? Lá em Minas antigamente se punha a arma na cabeça do cidadão. Lembre-se, se você tem um filho, não foi o seu filho que decidiu vir ao mundo, foi você que decidiu ter filho. O seu emprego, em algum momento, foi você que decidiu. A sua carreira, foi você que decidiu. Meus irmãos, nós temos que tomar consciência, antes agora, do que tarde demais, de que cada escolha que eu estou fazendo impacta o meu futuro. E pode ser que essas escolhas que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo do mesmo modo como eu tomei antigamente, baseado na minha autonomia, no meu espírito de autossuficiência, como Ló, sem imaginar o que vem na frente. Eu quero fazer 2 ressalvas antes de ir para o final, dizendo o seguinte: ah, pastor, mas eu orei, entreguei a Deus naquele tempo que eu tomei essa decisão e agora eu estou passando por um sofrimento aqui. Meu irmão, note, no caminho do discipulado também há sofrimento. No caminho do discipulado também há sofrimento. Mas eu te garanto, no caminho da desobediência só tem sofrimento. No caminho do discipulado também tem sofrimento. Mas no caminho da desobediência só tem sofrimento. Em segundo lugar, ah, pastor, eu acho que eu me casei com a pessoa errada.
Um dia acordei, olhei para o teto, olhei para o lado, vi aquele... Eu falei, rapaz, o que eu fiz na minha vida, né? E tal, onde é que eu estava com a cabeça? E todas aquelas frases mais clichê de comédia romântica, né? Em que o cara casa chapado, sei lá o quê, aí acorda do outro lado, olha, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Tem um dia que é mais ou menos assim, a gente acorda e fala, meu Deus. Não, amor, pra gente não. Pra gente não. Todo dia eu olho e falo, meu Deus, que bênção é essa, Jesus? Que isso? Eu fui muito afortunado, né? Pastor, se eu decidi errado no passado, eu posso só ir no cartório e assinar o divórcio e está tudo certo? Isso é a mesma coisa que perguntar para mim se um erro resolve um outro erro. O comando da Escritura para você e para mim é que, a não ser que haja quadros específicos de violência física, verbal, emocional, espiritual, e tudo isso é grandemente discutido, nós temos que manter diante do Senhor os votos que fizemos na presença dEle. Porque senão, meu irmão, qualquer dificuldade no casamento, todo varão e toda varoa metia o pé, não é verdade? Aquele terceiro ano de casamento que o encanto quebra, nossa, aquilo é um osso duro de roer, rapaz, né? Você achou que casou com o príncipe, mas casou com o cavalo do príncipe. Achou que casou com a princesa, mas levou o dragão para casa. Eu sei como é. É bem por aí. Não, você não, amor. Você não. Você não, amor. Você não. Queridos, a gente tem que ter muito cuidado. A gente vive no ambiente de uma geração muito confusa. A mesma geração que luta pelo fim da morte dos animais, apregou o aborto. A mesma geração que luta pelo fim do casamento heterossexual como nós conhecemos, prega o casamento homossexual. A mesma geração que luta pelos direitos da mulher, impõe sobre essa mesma mulher uma ditadura do corpo, da beleza e do corpo que é inatingível para qualquer e toda mulher. A mesma geração que luta pela tolerância é intolerante se você disser que é cristão ou terrivelmente cristão como a Damares. A mesma geração que luta pela libertação das drogas prega a diminuição do tabagismo, do açúcar e da gordura trans e não sei o que, de não sei o que mais, mas opta pela liberação das drogas. A mesma geração que defende que um adolescente está pronto para votar, para dirigir, para iniciar sua vida sexual, acha que um adolescente não pode responder pelos crimes que comete diante da sociedade civil. Então essa geração é uma geração confusa, perdida nos seus valores, contraditória essencialmente. E cabe a nós como cristãos não embarcarmos nessa onda. A minha pergunta para você é: você está seguindo a massa? Você está seguindo a manada, você está fazendo escolhas como todos fazem escolhas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando nós estamos perdidos, nós temos duas escolhas: assumir que estamos perdidos ou continuar buscando o caminho. Eu não sei se essa é uma experiência muito comum na sua casa, mas você já percebeu que a gente, homem, odeia chegar num lugar e falar assim, fulano, num posto, né? Fulano de tal, eu estou perdido, para onde que eu vou para tal lugar? Né? A gente viveu essa cena muitas vezes na minha família, a esposa pedindo para o cara pedir direção e o cara, não, mas que isso, eu sei onde eu estou. Já é a 10ª vez que estão passando ali naquela esquina. Não, eu sei onde eu estou, né? É a esquina que a gente acabou de passar 5 minutos atrás. Eu sei onde eu estou. Pergunta: não foi justamente tentar encontrar o caminho sozinho que nos levou até aqui? Então por que um pouco mais de autonomia, um pouco mais de autossuficiência, um pouco mais de orgulho resolveria o problema que o meu orgulho causou em primeiro lugar? Como é que a nossa autossuficiência vai curar o problema que ela mesma gerou? É por isso que Agostinho de Hipona escreve assim, abre aspas, por que nós presumimos tanto a respeito da natureza humana? Ela está ferida, abatida, atribulada e perdida. O que precisamos é de uma confissão verdadeira e não
de uma falsa defesa. Jesus disse mais de uma vez: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No Evangelho de João, ele chega a dizer o seguinte: eu sou a porta, todo aquele que passar por mim encontrará vida, porque o bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. A boa notícia para você é que se você está perdido na vida, assim como eu estou, se você está confundido nos labirintos da vida, assim como eu estou, se você precisa de direção, assim como eu preciso, você tem um bom pastor que te conduz. Você tem um bom pastor que pega na sua mão e te ajuda a fazer boas escolhas na presença dele. A sua história não precisa ser como a de Ló, porque você tem um bom pastor que cuida de você e caminha com você. Quero te convidar para a gente orar juntos. Vamos orar? Jesus querido, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, em oração, pedindo, Jesus, que Teu Espírito possa nos conduzir, e que o Senhor, nosso sumo e bom pastor, possa nos levar até as águas de descanso prometidas na Sagrada Escritura. Senhor Jesus, nós pedimos que nesse ano de 2019, você mesmo, Jesus, possa ser o nosso mestre nos caminhos da vida, nos ensinando a escolher, nos ensinando como nos portarmos em cada área da vida, em cada escolha, seja em nossa família, no nosso casamento, no trabalho, na escola, diante das tentações da juventude, das inúmeras ofertas que nos são dadas na nossa juventude, diante do pecado, diante do tentador. Jesus Cristo, seja o nosso mestre nos caminhos da vida, nos leva a bom termo, nos leva até o lugar em que a gente possa agradar o Teu coração e experimentar a Tua vontade, Jesus Cristo. Sobretudo, Senhor Jesus, nós queremos confessar aqui nessa noite, de todo o coração, nós estamos perdidos, Jesus, nós estamos confusos, nós estamos hesitantes, nós estamos, Jesus, confundidos diante dos caminhos da vida que são tão complexos e tão difíceis. A gente não sabe o que fazer, a gente não tem resposta, a gente não tem recurso, e é por isso que a gente vem a Ti, Jesus, e coloca o nosso casamento aos Teus pés mais uma vez, a nossa família mais uma vez aos Teus pés. Nós colocamos a vida do nosso filho, da nossa filha, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa faculdade diante de Ti, e pedimos: Jesus, nos ajuda, nos guia. Nós oramos assim no Seu nome, no nome de Jesus.